Olá pessoal, essa é a nossa 10ª aula. Nela nós vamos tratar sobre desenho de conjuntos mecânicos, tá? De como fazer a designação das peças, a lista de itens, tá? Dentro das normativas técnicas da ABNT. Tá? Para isso, obviamente, preparei antes uma apresentação que eu vou mostrar para vocês e posteriormente vou exemplificar no AutoCAD a utilização de algumas ferramentas que serão necessárias para a compreensão, para a execução mesmo da montagem ali dos conjuntos. Então, para isso, eu vou mudar minha câmera aqui, deixá-la no cantinho, de maneira que eu possa mostrar para vocês. Tá? Então, o desenho de conjunto nada mais é que a união de várias peças, de vários componentes, tá? Para formar uma peça ou um produto maior. Isso é bem comum na parte da mecânica e nas profissões relacionadas a projeto. Se a gente pegar qualquer objeto na nossa casa, a gente vai ver que ele é múltiplo, ele é composto por vários componentes que reunidos resultam naquele objeto. Se a gente pensar num saca-rolha, a gente tem vários elementos móveis ali. Se a gente pensar no mouse do nosso computador, se a gente pensar no teclado do nosso computador, a gente tem cada tecla, tem uma estrutura, tem uma placa, tem os fios e assim por diante. Tá? Então, digamos que é um nível de complexidade um pouco maior, mas nada mais do que a constituição desse produto. Tá? Aqui a gente tem 3 exemplos, tá, de vistas que trabalham o desenho de conjunto mecânico. Tá? Ele pode ser representado por um conjunto em perspectiva, esse primeiro aqui da esquerda, tá? Um conjunto mais tranquilo, digamos assim, que é uma perspectiva isométrica, né? Com todas as peças encaixadas na posição, fazendo a referência aqui a cada uma delas. Então a gente consegue enxergar. A gente tem esse conjunto do meio, que é um conjunto em vista frontal, né, que tem uma parte, né, algumas peças em corte, né, em especial a base aqui do produto, né, tá em corte, a base e o corpo, digamos assim, do objeto. A gente tem 2 peças que receberam cortes parciais para ajudar na compreensão do objeto. E por fim, nós temos a vista explodida de conjunto. Tá? É uma outra maneira da gente representar. Nela a gente consegue ver também uma sequência de montagem do objeto, onde cada componente vai se encaixando nas peças. As três maneiras são maneiras bastante usuais, tá? Vai depender da necessidade de cada projeto e de cada desenho que a gente está executando, tá? Então, a gente pode se deparar com versões similares e combinações delas, tá? A gente pode, por exemplo, ter uma isométrica com a parte de alguma peça em corte para mostrar algum componente interno, tá? A gente pode também ter vistas explodidas com peças parcialmente cortadas. Pode acontecer combinações diversas, tá? Então, vamos adiante. Aqui é um exemplo, tá, do desenho de conjunto. Ele é regido por algumas normas, né, que estão aqui citadas. Então a gente entende, né, esse elemento como um conjunto quando a gente encontra 2 coisas no desenho, tá? Uma delas está relacionada à indicação numérica das peças. Então você vai ver indicações referenciando cada uma das peças. Então você consegue ver que cada número está relacionado a uma peça. E abaixo você consegue ver uma tabela que foi adicionada, aqui no caso, em cima da legenda da folha, com informações
né, que designam o número da peça que está aqui no desenho. Então, essa peça número 1 se refere a um corpo, desenho número 1.1, a quantidade de peças no conjunto é 1, o material e as dimensões máximas da peça estão aqui representadas. Tá? Então, essa é a maneira que a gente identifica se a gente está trabalhando com desenho de conjunto ou se a gente está trabalhando com desenho de uma peça única, uma peça de um item, né? De uma peça sólida. E, além disso, tá? A norma rege outros fatores importantes relacionados ao desenho de conjunto. Aqui a gente tem outro exemplo. Tá? Um exemplo de um desenho de conjunto, onde meio conjunto está em corte, então é um meio corte do conjunto, de maneira a explicitar alguns elementos, como por exemplo o rolamento, representado aqui pelo numeral 4, que só pode ser visto no objeto em corte. Tá? Então, também facilita bastante a interpretação. Regra de numeração dos itens. Então, para você numerar os itens, existe algumas lógicas que devem ser seguidas, tá? E elas respeitam a norma NBR. A primeira delas, da regra, está relacionada à ordem de montagem. Então, se você quer demonstrar uma sequência lógica de montagem de um objeto, a numeração é uma das formas que a gente tem de demonstrar isso. Então, vamos para esse exemplo que está na tela. A gente começaria pela base, depois essa segunda peça seria adicionada, depois a terceira peça, dentro o rolamento, nós temos aqui um parafuso, depois a gente tem esse outro conjunto de parafuso que é fixado na peça intermediária e na parte superior. Tem uma arruela, né? E depois tem esse outro conjunto aqui de parafusos que estão sendo numerados aqui na sequência, tá? Então, uma das maneiras de se utilizar. Outra é pela importância das peças ou de subconjuntos de peças principais, de peças menos importantes. Tá? Então você pode fazer por uma lógica de importância das peças, não necessariamente por uma sequência. Mas assim, qual que é a peça mestre, qual que é a peça-chave nesse conjunto mecânico, né? Ou nesse conjunto de peças que formam um produto? Qual que é o corpo? Quais são os componentes que vão agregados a esse corpo? Tá? Então, é uma maneira também de fazer. Ou pela disposição no desenho no sentido horário, tá? Então você pode escolher numerar utilizando a lógica do sentido horário. Então, peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5, peça 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele vai numerando seguindo essa lógica, tá? Que é o exemplo aqui dessa figura 1. Então, essa figura 1 está sendo respeitando o sentido horário de numeração das peças. Então você pode escolher as três, tá? Bastante usual é a utilização do sentido horário, tá? Mesmo que você escolha uma lógica de ordem de montagem, a disposição deve respeitar preferencialmente esse sentido horário de apresentação dos números. Você poderia apresentar todos os números à esquerda. Se coubesse no desenho, você poderia fazer a apresentação dos números à direita e à esquerda, por exemplo. Então, você puxaria as setas à direita e à esquerda. Ou à esquerda e para cima aqui no desenho. Então, você puxaria aqui as setas de forma vertical. Você pode organizar de diversas maneiras no seu desenho. Tá?
Então, continuando aqui. Além disso, a indicação, né, dessa referência do item, então aqui, referência do item, ela tem que respeitar também usando caracteres maiores que o dobro da altura usado na cotagem. Então, quer dizer, esse numeral aqui, ele tem que ter 2 vezes a altura da letra que está sendo utilizado lá na nossa cota. Então, se você tiver dúvida, vai na configuração de cotas e olha o tamanho da fonte. Essa fonte aqui tem que ser o dobro, tá? Circunscrevendo os caracteres, tá? Você tem essa opção de colocar o caractere dentro de um círculo. São uma das maneiras utilizadas, que é essa opção aqui, que é bastante usual também, tá? As outras também estão corretas, mas essa forma é encontrada em muitos desenhos, tá? Você pode fazer combinações de condições da linha A com a linha B. Então você pode fazer o desenho com a seta, passando aqui por baixo da linha. Você pode fazer o sistema 2, tá? Sem indo direto, sem precisar passar a linha por baixo. Então pode variar. Então, 2 coisas que vocês têm que prestar atenção ao colocar a indicação de item no objeto é 2 coisas só. Quando você estiver usando seta para indicar o objeto, a seta tem que tocar na aresta externa do objeto. Se você quiser posicionar sobre, né, o objeto, você vai precisar de uma linha e de um pequeno círculo na ponta dela, para indicar a posição correta do que você quer referenciar, tá? Então, só lembrar disso, isso é uma regra muito clara e pouca gente acaba respeitando. Usou seta, toca a aresta externa do objeto. Se você está referenciando sobre o objeto, tem que usar a condição da bolinha, tá? Então, assim, você pode configurar tudo com seta e usar sempre nas bordas. Pode configurar com a opção da bolinha e colocar sempre sobre os objetos, tá? Sobre os objetos. E aí a gente tem combinações. Você pode usar o balãozinho com seta, você pode usar o balãozinho sem a seta, né? Com a bolinha. Isso tudo pode ser especificado. Vou mostrar como que vocês configuram no AutoCAD essas linhas, tá? Com balãozinho, sem balãozinho e assim por diante. Requisitos de espessura de linha. Então a gente viu que a indicação dos itens segue uma referência. Eu vou só tirar minha câmera que agora tem coisas aqui no canto para não atrapalhar vocês. Então a gente tem requisitos para tabela, tá? Então além dos itens, a gente tem a lista de itens que precisam ser realizados. Essa lista de itens, ela tem especificações para essura de linha, especificações para posição e informações que serão contidas nessas tabelas. Tá? Então vamos para a primeira. A primeira trata da espessura de linha. A espessura de linha usada na própria tabela. Os contornos externos das linhas de itens devem ser de linhas contínuas do tipo A. Então, na aula lá sobre linhas, a gente abordou os tipos. Tá? Então, a parte externa da linha é do tipo A, contínua. Tá?
A linha interna da tabela é uma linha estreita do tipo B, tá? Para fazer a divisão dos itens. Então você vai usar uma linha um pouco mais espessa, larga, para fazer a parte externa do quadro e linhas estreitas para fazer a parte interna. Posição da lista dos itens no desenho. Então aqui a norma ela aborda duas coisas importantes. Quando incluído no desenho, as listas de item devem ser posicionadas na mesma direção de leitura do desenho. Então vamos lá, um exemplo. Né? Você tem uma folha A4 na vertical. Você não vai poder botar a sua tabela aqui na lateral de lado, tá? Onde o sentido de leitura seja esse, na tabela. Imagina que você tem a tabela divididinha aqui dentro. Isso aqui não pode acontecer, tá? Se o desenho é lido, né? Se a folha foi projetada para ser furada aqui e ser lida de cima para baixo, né? Isso deve ser respeitado também na tabela. Outra coisa importante é quando há listas de item constituírem um documento separado, então é possível que a lista esteja fora da folha, esteja numa folha anexa aos conjuntos de desenhos, tá? Aí você vai precisar distinguir esses documentos, tá? E recomenda-se que o número da lista dos itens seja precedido pelo nome, né? Lista de itens, ou expressão similar a essa, para indicar que aquela folha é a lista de itens do desenho X, entendeu? Então, respeitar isso. E se a gente voltar também nas aulas anteriores, vocês devem lembrar que existem espaços determinados para inserção de texto nas folhas, tá? E esses espaços são aqui na parte inferior da folha ou na parte lateral direita, tá? Por conta disso, em muitos casos, a lista de material vem sobre a legenda ou no canto superior direito, também é bem comum da gente ver essa lista de materiais. Então, ou sobre a legenda ou na parte superior. Se isso for tomar um grande espaço, você pode botar tabelas laterais aqui na parte inferior e também acima da legenda. Tá? Você pode aproveitar esse espaço. Então, lembrar disso, posição da tabela dentro da folha também é normatizado, não pode colocar em qualquer lugar. Tem os espaços adequados. Tá? Vamos adiante. Aqui voltamos ao exemplo. Outra coisa, informações que tem que conter dentro da lista. Tá? Então, a sua lista tem que conter, primeiro, o número de referência do item. Então, está aqui, peça, poderia ser chamado de número. Então, os números referente aos itens que estão aqui no desenho de conjunto. Denominação seria o nome da peça. Então, aqui a gente tem corpo, encosto móvel, parafuso. Então, se eu olhar aqui peça 3, a peça 3, que é esse eixo central, né? Tá aqui com a bolinha em cima. Ela é um parafuso, tem uma peça no conjunto. E aí a gente vai para o terceiro item, que é a quantidade. Mas qual que é a quantidade que eu tenho que colocar? Isso é uma observação também a ser esclarecida. A quantidade de itens é sempre a quantidade total de itens necessárias para fazer o conjunto completo. Então, por exemplo, a peça 5, ela tem uma, duas peças. Então, aqui na quantidade,
você precisa de 2 peças 5 para construir o conjunto, tá? Isso acontece muito com parafuso, então você tem 10 parafusos iguais na peça. O número aqui são 10 parafusos desse tipo para construir a peça, tá? Outra informação importante está relacionada à referência. A referência ela deve ser usada para identificar itens que não estão completamente representados no desenho, que gerou a lista, como peças representadas em outros desenhos. Às vezes você está trabalhando com um subconjunto, tá? Dentro de um conjunto maior. Você pode, quando a complexidade do desenho é muito grande, existe a possibilidade da gente trabalhar com subconjuntos. Então você faz subconjuntos menores, detalhados, e traz esse subconjunto para um conjunto, uma combinação de peças maiores. Tá? Imagina um carro. Imagina você fazer toda a numeração de itens de um carro, né? De um chassi, por exemplo, de um carro. Aí você vai dividir. Chassi vai ser um conjunto de desenhos das peças do chassi. O painel vai ter o conjunto de peças do painel. Né? Um banco do carro. O banco vai ter a estrutura, o revestimento, né? As espumas, os elementos de fixação, os elementos móveis e assim por diante. Então, aí na hora que for montar o carro completo, tu vai ter o subconjunto do banco, o subconjunto do chassi, o subconjunto do painel e assim por diante. Você vai dividir em grupos menores quando você tiver uma complexidade muito grande, tá? Isso vai do projetista ou da organização da própria empresa, tá? De definir esses subconjuntos. Às vezes são departamentos de projetos separados, às vezes são equipes de projetos separados, e aí depende realmente da organização, né? Mas se você for responsável por todo o projeto, aí fica a seu critério fazer a subdivisão de conjuntos, de subconjuntos também. E por fim, o material. Então, é tipicamente usado fornecer o material. Se for um material normatizado igual aqui, um aço 1010 ou 1020, né? Então ele já coloca um aço que é normatizado como referência de material e ainda, né, o tipo e as dimensões do material. Então aqui ele coloca a característica, que é um aço trefilado, com dimensões, né, o diâmetro de 12 por 9 por 20 de comprimento. Então a gente sabe que essas peças 5 estão relacionadas a um aço desse tipo, né, produzido pelo processo de trefilação e com dimensões dentro dessa faixa. Tá? Então, tá aí uma explicação dessas informações da tabela. Além delas, outras informações podem ser adicionadas, tá? Não precisa ficar restrito a isso. Número de estoque. Então, se você estiver trabalhando num projeto lá que a empresa trabalha com peças de estoque e você precisa, imagina que tem lá uma quantidade de parafusos X que você precisa usar no projeto, que a empresa já tem e pediu para usar aquele tipo de parafuso. Então você vai poder entrar com o número de estoque desse parafuso. A unidade de medida, tá? Em alguns casos, milímetro e polegada, tá? Se você estiver trabalhando principalmente com peças em diferentes padrões de unidade de medida. Condições de fornecimento, você pode estabelecer isso, tá? E colocar observações também. Então a tabela pode ficar bastante rica em termos de informação sobre os itens, tá? O registro dos itens deve ser feito horizontalmente na coluna, igual a gente viu ali, são linhas horizontais sobrepostas, e a sequência deve ser a mesma do número de referência. Então, se você vai sempre respeitar uma ordem 1, 2 sequencial, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
Você não vai fazer item 1, item 4, item 7, item 3, item 2. Você não pode fazer isso. Você tem que colocar numa ordem sequencial. Tá? E quando a referência do item forem feitas no desenho, a sequência deve ser feita de baixo para cima. Isso aí é outro erro bem comum que a gente encontra nos desenhos, tá? Você vai fazer a sua tabela com o cabeçalho, né? Com os itens lá, o número, descrição, quantidade, material e as dimensões, né? Que são básico do básico. Então aqui tem o cabeçalho. Aí você vai fazer a colocação dos itens. Você vai botar o item 1, item 2, item 3, tudo aqui nessa sequência, respeitando o cabeçalho inicial, tá? E a numeração vai ser sempre de baixo para cima, tá? Isso aí vocês têm que lembrar. Então, primeiro aqui de baixo é o número 1, depois é o número 2, aí o 3. Sempre nessa sequência, lembre-se disso aqui, isso aqui é muito importante, tá? Porque é comum o erro acontecer, principalmente na construção da tabela. Quando as listas constituírem um documento separado, aí a sequência vai ser uma sequência normal de tabela, de cima para baixo. Aí você vai vir com o cabeçalho em cima, tá? E os itens abaixo, mas só se for numa folha separada. Como isso é menos comum, normalmente as tabelas ficam dentro da própria folha, tá? Lembrar que é nessa condição, a primeira aqui, de baixo para cima. Tá? Aqui tem um outro exemplo, desenho do detalhe, tá? De detalhe. Então, além de você apresentar os itens do desenho, você tem que, vamos falar assim, você tem que detalhar cada peça, né? Mostrar ali qual que é as dimensões máximas da peça, os detalhes, fazer, né, o trabalho de desenho técnico relacionado àquela peça. Tá? E aí a gente tem algumas. Só pegar aqui de novo que eu perdi o meu point of fix. Desculpa. Eu fechei sem querer. Então aqui a gente tem que lembrar de duas coisas. Você vai ter o rebatimento do desenho. Então, por exemplo, aqui você tem um conjunto de vistas dessa peça 3. Aqui você tem outro conjunto de vistas da peça 4. Aqui você tem o conjunto de vistas da peça 1. E aqui você tem uma única vista da peça 2. Você precisa colocar a identificação. Tá vendo aqui? A identificação do item na folha vai acontecer sempre nessa posição, tá? Superior à esquerda do conjunto de desenhos, tá? Então você vai ver a área do conjunto completo de desenhos. Então, imagina que você tem essa área do conjunto de desenhos. E você vai posicionar à esquerda no canto superior, ou mais aqui para a lateral, tá? Para quê? De maneira a gente entender que o item 3 é composto por esse conjunto de vistas rebatidas. Que o conjunto de vistas frontal e superior é respectiva do item 4, né? Que essa única vista aqui corresponde ao item 2 e que o conjunto de vistas aqui
correspondem ao item número 1. Tá? Além disso, né, mesmo quando representados em folhas individuais, vocês têm que inserir, né, a tabela. Vocês têm que inserir, se for desenho de conjunto, obrigatoriamente vocês têm que inserir a tabela, tá? Mesmo que seja um item isolado em uma única folha. Você pode representar todos os itens que couberem em uma única folha, igual está aqui, é um desenho de conjunto onde tem 4 itens diferentes, mas também aqui mostrando esse exemplo. Aqui no caso está representado à direita, né? O conjunto de vistas está aqui, e a identificação está ali, do item 1. Tá? Respeitando isso, nós temos aqui a tabela que mostra, né, o elemento, a peça 1, a descrição, a quantidade e os materiais e as dimensões. Tá? Então, aquela identificação ela pode ficar desde que no canto superior ou à direita, tá? Ou à esquerda. Tem gente que prefere a direita. Tá? O importante é ficar claro e visível que esse conjunto de vistas corresponde ao item 1. Principalmente quando tiver muitos itens em uma folha, tá, gente? Às vezes vocês aproximam demais uma vista da outra e a compreensão do objeto fica muito ruim, tá? Então, pensem como área, tá? Uma área de desenho. Isso que é bom. Junta as vistas relacionadas a ele e pensa numa área. E aí pensa onde eu vou colocar esse numeral de forma a ficar claro para quem está lendo o projeto. Tá? Aqui também outro exemplo do mesmo conjunto. Então aqui no caso é uma única vista e a identificação do item está aqui em cima. Tá? Nesse caso a gente não tem a seta. Tá? A seta com balão ou sem o balão, ela só aparece no conjunto montado. Aqui vocês não vão colocar seta. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Errado. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Só tem seta quando é conjunto montado. Quando você está representando o detalhe do item, né? O desenho do detalhe de um item do conjunto, só vai o numeral lá em cima, que poderia estar com o balão. Tá? Se você está adotando o seu desenho de conjunto balão, você poderia botar ele também dentro de um balão aqui, representando o objeto. Aqui temos também outra peça, representação, e né, a gente viu na aula passada aqui a designação de acabamento de superfície. Né? O primeiro aqui é da peça de uma maneira geral, e o segundo demonstra que alguma face tem essa designação, no caso está aqui, N12. Então o furo, né, que tem aqui, ele é um furo com um acabamento superficial do tipo N12. Então é isso. Referente à teoria, ela é muito simples, tá, gente? Ela não tem grandes complexidades. Aí vamos para o AutoCAD aqui e eu vou mostrar para vocês. Tá? Existe um campo específico que está aqui no Annotation. Ó. Se vocês olharem, a gente tem o que eles chamam de Leader, que é justamente para você criar a indicação de conjunto. Tá? Então, vamos aqui na aba Annotate. A gente tem uma parte toda aqui ó, de Leaders. Se a gente for aqui nas configurações, a gente pode alterar elas, tá? E fazer igual a gente fez com as cotas, com outras categorias. Então aqui você pode ver que tá o modelo Standard, é uma seta com uma indicação lateral e um texto default.
Então, eu vou aplicar 1 aqui, ó. Então, vou botar aqui número 1. Estão vendo? A seta com o numeral. Já temos um problema, o tamanho do número é muito próximo ao tamanho da nossa cota. Então, antes de começar, eu vou lá na configuração de cota, vou entrar aqui nos Modify, só para olhar o tamanho, né, que eu não lembro de cabeça, texto. Então, o tamanho do nosso texto da cota está 2.5. Então, isso quer dizer que lá nas nossas leaders, nas nossas setas de identificação dos itens, tem que ser pelo menos 5, que perde a norma, o dobro do valor das cotas. Então, vamos lá. Vou aqui na leader, essa setinha do canto, eu entro nas propriedades e vou criar um novo, new. Tá? Vou colocar aqui identificar, desenho de conjunto. Pode ser qualquer nome. Tá? Só para a gente saber, vou começar a partir do arquivo standard. Então vamos lá. Tipo. Eu tenho dois tipos. Eu tenho a tipo string e a linha spline, ou sem linha, tá? Que vai ser o caso dos balãozinhos. Mas aqui a gente vai precisar usar o modelo string. Tá? A cor a gente pode botar by layer para utilizar as configurações de layer, que a gente já está acostumado. A ponta eu tenho como botar seta preenchida ou botar o círculo preenchido. Dot small, tá? E aí fica a critério de vocês escolher. Eu prefiro a seta, eu acho mais legível. Eu acho, pessoalmente, tá? Mas fica a critério de vocês escolher seta ou bolinha. Lembrando que se for bolinha, vocês têm que posicionar sempre sobre a peça. O tamanho aqui, vocês podem ajustar, se vocês quiserem uma seta maior ou não. Tá? O break size é o espaço que é dado ali antes do texto. Aqui no Leader Construct a gente não tem muito o que mexer. No Content a gente pode botar block. Tá? Eu gosto do block e a opção Circle, tá? Que aí ficam, que a gente pode botar by block, center, aqui vamos botar by layer também, escala, vamos deixar a escala 1, só para ver se vai atender o tamanho. Vou dar OK, vou set current para transformar ele no padrão, e agora eu vou aplicar um aqui e ver se tá. Ele vai pedir aqui para identificar o valor. Só comparar aqui com o desenho, ver se o valor da minha cota está quase o mesmo tamanho, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou lá e vou mexer, modify, na escala. Vou botar na escala de 2, vamos ver o que acontece. Close, vamos botar uma nova aqui, numeral 1, ok. Agora sim, ficou com um tamanho bem maior do que o valor da nossa cota. Então é mais ou menos essa referência. A gente dobrou o tamanho, né, o dobro do tamanho do valor da cota, que é o que pede a norma. Então, configurar lá a escala para 2. Tá? Então a gente vai ter dois tipos. A gente vai ter o tipo do desenho de conjunto e a gente vai configurar um outro. Vou fazer um novo aqui, a partir do desenho de conjunto. E vou botar aqui detalhe de item.
que aí eu vou tirar a seta, né? A gente quer só o balãozinho, o detalhe de item aqui, leader form, eu vou none, sem seta. Primeira opção aqui, leader form, type, none, vai ficar sem seta, close. E aí você vai ter as duas opções aqui, o desenho de conjunto e o desenho de detalhe. Vem só o balão. Tá? As tabelas, gente, a tabela ela pode ser feita manualmente, tá? Ou vocês podem usar a opção de tabela do AutoCAD. Né? Nós temos aqui a parte de table do AutoCAD. Tá? Tem como configurar ela. Então, se vocês forem numa nova, então vou botar aqui tabela. Você tem como configurar algumas coisas. A direção da tabela, se é down ou é up. Então aqui é a tabela de cima para baixo ou de baixo para cima. Né? No caso nosso, se for na folha, vai ser o sentido up. Tá? Aqui a gente pode botar by layer. Tá? Ah não, fill color, não, a gente não quer preencher a cor. O alinhamento é top center. O ideal seria middle center, para ficar alinhado no meio da célula. A gente tem duas possibilidades, data ou label. Tá? Muda muita coisa. Margens, o texto standard, tamanho do texto, botar o mesmo que a gente está usando nas cotas, que é 2,5. Test color pode ser by layer. Estilo de texto é o Isoc Pure, que já está sendo usado. Pode ser o standard. Bordas, né? Se você quer bordas com espessuras diferentes, lembre-se da regra. Então, qual que é a espessura que a gente está usando para os desenhos ou para a legenda? Então, a gente teria que botar a mesma espessura externa, tá, da legenda. Então, aqui ela não vai conseguir colocar a parte externa mais espessa, vai fazer toda a tabela com uma única estrutura. Então, eu vou escolher uma linha mais fina, 0,18. Depois eu desenho só uma linha na área externa com uma camada mais grossa. Ok. Close. Aí na hora que eu puxar uma tabela, ele vai pedir aqui, né, a configuração tabela. Vai te pedir aqui o número das colunas, quantas colunas você quer, qual que é a largura da coluna e quantas linhas. Tá? Se você quer título, então pode ser data direto, tudo data, tudo informação, todas as células data. Ou se quiser fazer a primeira célula cabeçalho, né? E a segunda data e o restante data, você pode definir isso tudo. Tá? Por exemplo, uma maneira que eu acho fácil de configurar. Tá? Não quer dizer que precisa ser igual, vocês podem fazer diferente. Qual que é a largura da legenda? 178 milímetros. Eu venho aqui, 17.8, coloco 10 colunas. Ah, mas você não vai precisar de 10. Tudo bem. Número de linhas. Vou botar aqui 5 linhas. Ok. Eu vou ter uma tabela na largura exata já da minha legenda. Tá?
Aqui ela vai funcionar igual um Excel. Você clicando dentro, você pode configurar N, descrição e assim por diante. Tá? Mas antes de fazer isso, eu posso mesclar, tá? Como a gente faz no Excel, por exemplo, eu vou mesclar essas quatro colunas aqui. Eu seleciono ela sem estar dentro da tabela. Eu clico aqui, ó, e seleciono as células. Ó, clico e seleciono. Aí vai aparecer as opções de mesclar, o merge cell. Eu posso aqui, ó, mesclar by row, por linha. Então eu mesclei essa linha. Aí aqui a quantidade. Então aqui a quantidade eu vou mesclar duas. Aí depois aqui vai ser material e descrição. Vou mesclar essas três. Eu posso ir mesclando aqui para configurar. Eu não sei se isso é mais fácil ou não do que desenhar as linhas, tá, gente? Mas essa é outra maneira que eu estou mostrando para vocês de como fazer. Número de inscrição, quantidade, material. Ah, eu estou achando isso aqui muito grande. Seleciono o texto e reduz 2.5. Eu tinha até reduzido, né? Não sei por que não saiu na configuração. Vem aqui, 2.5. Eu tinha configurado toda a tabela para ser 2.5. Então aqui você vai selecionando, vai dando merge. Você pode mexer igual no Excel, tá, gente? Você clicando aqui, você arrasta, você amplia, você reduz, você mexe na largura da coluna. Igualzinho o Excel. Ele funciona na mesma base do Excel, tá? Então é uma outra maneira. Inclusive outra maneira de fazer a própria legenda, tá, gente? É uma outra possibilidade. E vocês também podem colocar aqui, por exemplo, posso botar aqui textos. Já põe aqui na configuração da camada de textos, que é a mesma usada na legenda. Então já fica tudo configurado. Então são maneiras de trabalhar. E na próxima semana eu vou passar para vocês como fazer, tá? A parte. Vou passar uma atividade para vocês para mostrar como que pode ser feito como que a gente pode fazer um desenho de conjunto. Vai ser a atividade final. Então, a última avaliação ela vai ser um trabalho, né? Até porque um desenho de conjunto consome muito tempo para ser feito. Tá? E não faria sentido eu trazer isso numa avaliação, numa prova. Então eu vou passar um desenho com um vídeo explicativo na semana que vem do que vocês precisam fazer, tudo certinho. A data de entrega é no último, né, na última avaliação. E além disso, a gente vai continuar tirando as dúvidas ao longo da semana, tá? Então, até a semana que vem. Essa semana não tem atividade, tá? É só uma explicação breve. Se vocês já quiserem deixar tudo configurado para a atividade final, já deixem lá as configurações das setas, dos itens, tá? Tudo que precisa ser feito. E aí na semana que vem eu posto o vídeo explicando a atividade para vocês fazerem, tá? Então é isso, até mais e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.